Olá! Estamos no ar, finalmente com mais uma live sobre o Clube do Livro, Nas Voragens do Pecado. Para você que está aí chegando agora, seja muito bem-vindo. Fale de onde você é, quem você é, né? É importante falar quem você é. Fique aí à vontade. Vamos iniciar hoje o capítulo 3 e 4 da primeira parte desse livrinho aqui, ó. Maravilhoso, gente. Super indico para vocês lerem. Ivanildo Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado. A gente vai fazer, então, uma retomada desses capítulos e vai comentando também toda uma questão doutrinária, uma questão também reflexiva e tal, do nosso dia a dia. Porque, gente, acreditem, esse livro é a própria reflexão sobre a nossa vida e o que a gente está fazendo dela, de como é que a gente está pensando e tudo mais. Então sejam muito bem-vindos, aqui é a casa de vocês e temos também convidados. Quinzenalmente esse clube acontece e a gente traz como convidados o Vinícius Brito, do Sou Jovem Espírita Amapá, mas ele também é do Cantinhos, e o Pedro Leite, que é do O Eu Espírita. Eles já vão vir e enquanto isso vamos se apresentando e tudo mais, e sejam super, mas super bem-vindos e fiquem aí, qualquer coisa, compartilhem essa live para os amigos de vocês. É sempre bom da gente pegar e enriquecer, né? Cada vez mais, de se conversar. Se vocês têm interesse também nesse clube, em aprofundar, a gente também tem o nosso grupo lá no Telegram. Você vai lá no link da bio e aí você clica lá e a gente conversa, a gente faz meme, reflete sobre. Eu acho que vocês podem, assim, aprimorar cada vez mais essa experiência e que é necessário. Acreditem, aqui a gente tá, né? A gente é espírita e eu sempre gosto de falar que espírita não é só vocês vão estar escutando a gente, mas vocês também têm que pegar, estudar e aprender. E, lógico, agir. Então, vamos lá, venham participar. Mas eu não li o primeiro nem o segundo capítulo. Gente, sem problema algum, sabe? Fiquem super à vontade, a gente vai contando e depois vocês revêem o que foi que aconteceu. Desculpa, gente, minha mãe aqui deu uma aparecida, mas a gente vai aqui. Eu já vi que o Pedro já entrou, apresentando logo o Pedro. Vamos aí conversando, fiquem aí à vontade, vamos lá. Hello, Pedro. Olá, tudo bom, gente? Se apresenta aí, seja muito bem-vindo, se apresenta pra gente. O que você Rapidinho, eu tô na conta certa, faz? amiga. Tá, amigo. O pânico das lives de hoje em dia é uma história rápida. Fui fazer uma live um dia desses, por uma página, quando eu vi estava na outra, gerou confusão, entendeu? Fiquei nervoso, mas enfim. Boa noite a todos, meu nome é Pedro, eu sou um dos administradores do Eu Espírita, né? Não costumo aparecer tanto, quem aparece mais é o João Paulo, então se você é da página, ainda não me conhece, prazer também. Sou daqui de Belém do Pará, né? Frequento o Lar de Maria e infelizmente não poderia estar a live inteira com vocês, demandas familiares, mas anotei algumas coisas que espero que sejam relevantes, né? Espero que vocês gostem bastante. E isso que a Jade estava falando é muito importante, né? Eu mesmo hoje estava pensando assim, ai, será que eu vou participar? Será que eu não vou? Eu não sei, eu não tô nervoso, entendeu? O livro, será que eu consigo? Será que eu tô achando completo? Será que eu tô entendendo tudo direitinho? Será que tô levando a mensagem certa? Mas é aquela coisa, né? Eu acho que a gente está sempre amparado pela espiritualidade de alguma forma. Então, dar a cara a tapa também faz parte. E antes de eu dar oi aqui pro nosso amigo Vini, só queria dizer que, assim, amigo, é normal. Eu também, assim, eu só participo um pouco mais porque, sabe, eu já fiz o clube do livro. Eu já participei, já organizei. Então agora já tô mais tá indo. Mas acontece, assim, de algumas vezes algumas coisas acontecerem, ficar um pouco perdido e tudo mais. Mas vai dar bom, vai dar bom. E eu espero, assim, que as pessoas também comecem
Porque a gente pega e, sério, depois lá no grupo do Telegram você vai vendo, tipo, as pessoas complementando e é muito bom. Porque, assim, a gente não sabe de tudo e a gente não tá aqui pra entregar nada de graça pra ninguém. Aqui é de se compartilhar realmente as experiências. E aí, dá oi pra esse menino que, assim, é já uma carinha um tantinho batida aqui, porque ele também é do Cantinho, mas ele é do Seu Jovem Espírita Amapá. Vinícius Brito, se apresente, fale de onde você é, o que que você faz. Vai. Tá certo. Vocês me ouvem bem, gente? Tranquilo aí? Perfeito, então. Bom, meu nome é Vinícius Brito, como eu já vinha me apresentando. Sou do estado do Amapá, da capital Macapá mesmo. Faço parte do Sou Jovem Espírita Amapá, do Instagram, a página. E também faço parte aqui um pouquinho do Cantinho Espírita. Aí eu e a Jade, a gente já tá. Eu, a Jade e o Pedro, na verdade, estamos aqui, terceiro sábado, nos encontrando com vocês, quinzenalmente, para falar um pouquinho do livro Nas Voragens do Pecado. Hoje, né, Jade, capítulo 3 e capítulo 4. Então, sempre falo que é uma felicidade enorme, sempre falo que é uma coisa muito gratificante para a gente. A gente vai vendo as histórias, vendo tudo que aconteceu. Hoje eu estava relendo um pouquinho, então, gente, esse capítulo 3 aí vem, o capítulo 3 e o 4 vem com força pra gente, né, Jade? Exatamente. Eu tava falando até pra mamãe. Hoje é dia de fofoca edificante, gente. Hoje é o dia, assim, da gente fofocar e edificar, realmente, porque é muito babado, mas também tem muita coisa pra gente refletir, pra gente aprender e de pegar. E olha, a Sara Almeida já falou que eu falei pra se apresentar, né, e tudo mais. Ela, Otília, boa noite. Então ela já. Ê! E ainda colocou um fantasminha, já tá dando boa noite pra Otília. A Aninha falou hello people, boa noite. Ela também falou lindos e linda. Clarice Quaresma, que a gente não conhece, boa noite, amigos. A Aninha pro Pedro. Insegurança temos, mas somos assessorados pelo invisível, sem dúvida alguma. E cada vez mais eu compreendo, tipo, que independente de quantas pessoas possam assistir, se a gente realmente se empenhar nisso daqui, o quão rico pode ser para as pessoas é outro nível, assim. E eu só queria fazer a piada que a Camila Freitas ela pegou e ela falou que quinzenalmente, aos sábados, 8 horas da noite, é hora de o quê? A gente passar pano pra Ruth. Então eu peguei já meu paninho e já trouxe pra dar aquela passada de pano, porque assim, Ruth, eu te entendo, mas vamos superar, amiga, vamos superar. E aí eu passo então para Pedro. Pedro, comece aí a falar um pouquinho mais. E olha, João Paulo veio aqui para dar uma olhada o que estão fazendo aqui no Eu Espírita, né? Ele vai No já me Clube do julgar. Livro. E aí eu passo para Ei, ti, então, o capítulo 3 que é o Capitão de Fé. cara, eu acho as coisas muito engraçadas, né? Falando um pouquinho brevemente sobre o capítulo, ele apresenta um pouco o Luiz Narboni, né? E aí, logo na apresentação, eu já tava assim: será que tem um plot twist aí mais pra frente? Será que vem aí? Né? Eu já fico criando mil teorias, mas fala um pouquinho da pessoa que ele é, da fé dele, né? Em como ele exerce. E uma coisa muito interessante que eu tava lendo, e aí veio aquela coisa, né? Tipo, de julgar, né? Falando, olha lá o cara. E ao mesmo tempo foi selado. Num parágrafo eu me vi julgando o personagem. No outro, a espiritualidade estava falando, porque ele é um fruto da sua época, né? E faz até uma analogia com Paulo de Tarso. Eu fiquei, pronto, acabou por terra o meu julgamento aí, né? E, e foi isso. Mas por que que o capítulo tem esse título, né? O Capitão da Fé. Por apresentar esse personagem e descrever também como era a relação dele com a fé dele, né? E o que ele estava disposto a fazer pela fé dele, né?
entre outros aspectos. Eu separei algumas coisinhas que eu achei muito interessante a gente falar sobre, né? Que dizem respeito não somente à história, mas ao espiritismo em si, né? Num determinado momento, quando está apresentando um pouquinho dele, fala sobre a questão da abstinência, né? E veio a questão do celibato, porque isso está no livro dos Espíritos também, né? Perguntando sobre o celibato e veio assim, sabe? E eu fiquei assim, como as coisas são, né? O livro, tipo, ele tem diversas mensagens, mas a gente também pode se utilizar dele para evangelização, entendeu? Para conduzir uma reunião também, tirar um trecho, quem sabe, um ESG, alguma coisa assim. É uma coisa super válida, né? Então, para você que está assistindo essa live, mais do que fofocar sobre os personagens, a gente já pode pensar em outras coisas que a gente pode trabalhar em cima desse livro, né? Algo muito bacana. Falou um pouquinho sobre a visão antiga da mulher também, no passado, que, enfim, a questão do pecado de Eva, de uma visão mais religiosa e tal. Eu achei isso muito interessante. Eu pesquiso um pouquinho de história, então ver alguns detalhes assim que a espiritualidade nos conta sobre aquela época é muito interessante, é muito bacana. Às vezes me perco um pouquinho com alguns termos, porque assim, mais nada que um Google não resolva, meus amores. E aí, assim, como estava falando, um dos trechos que me marcou foi justamente esse que estava pronto para julgar o personagem, né? Porque o capítulo mostra ele procurando pessoas para darem moral para ele e falar, não, vai perseguir essas pessoas, entendeu? Vai lá. E ao mesmo tempo ele não encontra num primeiro momento, né? Ele vai com quem ele cresceu, com quem ele foi o mentor dele no que diz respeito à fé. E aí ele vai lá e ele fala, olha, não faça isso, né? E aí outra pessoa também, olha, eles, entendeu? Três pessoas diferentes e fica nisso. Mas achei. Luiz de Narbonne, porém, nem seria um homem perverso nem um crente hipócrita. Sincero até os meandros da alma, não passava tal como vemos, de um fruto da época, em que a fé, desassociada do amor do Cristo de Deus e do respeito pela pessoa do próximo, pretendia impor-se pela violência. Era um fanático religioso bem intencionado, como também o fora Paulo de Tarso, antes do redentor encontro com a verdade na estrada de Damasco. E que, apartado daquele dogmatismo absorvente, seria individualidade útil à sociedade em que vivesse, a família e a pátria capaz dos mais nobres testemunhos a favor do próximo. Né? Antes desse trecho específico, desse parágrafo específico, já estava julgando o homem, né? A espiritualidade intervém também para a gente se tocar um pouquinho que isso não é o certo, né? Entender o contexto da época. E, ao mesmo tempo, ver que isso ainda está na nossa atualidade, né? A gente ainda conhece pessoas desse tipo. E que moral temos para julgá-las considerando que somos imperfeitos, né? Então, eu acho que o que me marcou bastante no capítulo foi isso. E aí, eu acho que era um pouquinho dessas as minhas considerações num primeiro momento. Mas como eu falei, infelizmente, meu Deus do céu, está um caos aqui, os vizinhos. Como falei, não poderei me estender por demandas familiares, né? Mas vou continuar assistindo vocês, mandando aqui os comentários falando, é isso aí, entendeu? Falando, estou passando pano. E é isso, amigos. Então tá, Pedro, muito obrigada por participar, por estar aqui neste momento e de trazer, a gente viu realmente teu esforço de trazer assim essas ponderações. E vamos aqui ler teus comentários todinhos, não te preocupa,
que estaremos aqui. Eu vou ler aqui também os comentários que o pessoal fez enquanto tu estavas falando, então fica de olho ali. Beijo, tchau. E então, gente, aqui a Aninha começou a falar que ela falou que o Luiz de Narbonne, ele lembrava ela de Saulo de Tarso. Ele amava muito a crença, que sem a razão vira fanatismo. E que é justamente como o próprio livro fala, né? E aí a Sara colocou: ele me lembra um conhecido que não tem coração, perverso nem era hipócrita, mas era fanático. E ele seria mais um desses espíritos antes ignorantes do que maus. É justamente, eu acho que a gente pega e a gente coloca um pouco do que a nossa própria vivência, né? De como que a gente é meio que foi criado, simples e ignorante. E por conta dessa ignorância, com a questão dessa ausência ainda do bem desenvolvido, vai se colocando, então, se tornando toda dessa crença, desse amor, dessa fé, para uma questão mais realmente de violência. E aí eu vou fazer aquela coisa pontuadinha aqui, porque, gente, eu tenho que trazer aqui algumas coisinhas. No começo desse livro, a gente vai pegar o Luiz e vai contar um pouco sobre como é que ele é, né? Que há boatos de que o Luiz, na verdade, pode ser um filho bastardo de alguém, de algum nobre muito alto. E aí, ele é reconhecido como... Ai! Minuto! Caiu meu fone. E ele é reconhecido como um capitão de fé. E eu achei mais interessante um pouco desse título, capitão de fé, porque a gente coloca uma questão meio de exército, meio de guerra, para uma questão de Deus. Uma questão mais de violência para uma questão de Deus, sabe? Eu já fiquei assim, que interessante, né? De se colocar como se fosse um guerreiro, essa questão, né? Um homem que realmente representa toda essa questão dessa fé que eles se tinham. Então eu achei bem curioso dessa maneira. E aí ele fala que aí perguntavam quando é que ele iria, porque ele é teólogo, e que um dia ele iria, então, virar, né, padre e tudo mais, ia para esse lado. Só que ele falava assim: eu tomarei ordens no dia em que não existir no solo francês, no dia que não existir mais no solo francês a memória. Não quero nenhum resquício de huguenotes neste solo. Então ele vai queimar, ele vai dizimar tudo, e aí sim ele tomará ordens. E é por isso que ele tem tanta ânsia para acabar com tudo. E aí eu fico assim, meu Deus, olha aqui quanto era a questão, né? Da violência em si. E aí, lembrando do que o Pedro disse, ele, quanto à questão das mulheres, ele respeitava, mas ele tinha toda uma questão de temor também, porque tem toda aquela coisa do pecado original, de que a mulher foi uma criação, e a gente vê um tanto na Idade Média a mulher como um ser quase que satânico. A gente lembra das bruxas e tudo mais, que a mulher não podia pensar além do seu tempo, pensar diferente, que ela já era considerada uma bruxa. E aí toda essa concepção de que que a mulher que induz ao pecado e tudo mais. Então ele tinha também esse temor. E aí, por conta desse... Só um minuto. Por conta desse temor, ele pega e, por conta desse temor, ele então vai fazendo todas essas questões assim de: não quero, não vou fazer isso. E ele se afasta, e até mesmo as outras mulheres da corte não têm interesse por ele, porque ele realmente quer ser casto, e então ele é muito, como eu posso dizer, ingênuo nessa parte desse amor, que é o amor eros, digamos assim, que é entre duas pessoas, uma coisa mais carnal, porque ele não quer isso, já que ele tem também outras intenções, e ele também tem medo.
E aí ele fala que muito da questão da fé dele ele falava fé acima de tudo. E eu fiquei pensando, né? Que fé é essa que o Luiz tem? Que fé foi essa, né? Que ele fala que é acima de tudo, que não permite com que ele veja com outros olhos os outros irmãos. Ele se vê de uma maneira quase que soberana, né? As outras pessoas, por conta do comportamento dele. Então, que fé realmente é essa que a gente traz? E aí, eu comecei a pensar, e Vini, fica à vontade para me interromper. Aqui é uma conversa. Não me deixe sendo palestrinha, tá bom? É difícil, eu sei, mas não me deixe. E aí eu comecei a pensar nessa questão um pouco da violência, e eu lembrei então de um trecho do Evangelho de João, que é: Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainhe a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Lá em João, capítulo 18, versículo 10 e 11. E nessa parte eu achei bem interessante dessa concepção, né, do embanha a tua espada. Deixa eu só pegar aqui também. Que a gente lembra também um pouco Pedro, aquele ser que, poxa, ele era discípulo de Jesus. Mas quando teve esse momento, sabe, de ataque e tudo mais, ele quis atacar e foi pra. E aí Jesus, não é assim que a gente trata. E eu acho bom da gente lembrar um pouco disso, sabe? Não é assim que a gente se defende. Ele fala, eu aceitei esta condição. Agora vai, te resigna, te abnega. Não é te nega a mim, mas te abnega. Porque depois a gente vê que Pedro negou Jesus. Mas não era negação, era abnegação, era resignação e saber que momento que a gente faz o quê e usar a espada. E aí, trago aqui o Embanha a tua espada, um trecho de um texto do Emmanuel, em que ele fala: Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, embanha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferia ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Então, é justamente isso. Às vezes a gente procura muito guerra, muito conflito, muita coisa, sabe? E calma. Não é para chegar e também dessa questão do ataque. E eu acho muito interessante dessa parte, justamente desse trecho do Emmanuel a tua espada, que ele fala de ficar alimentando guerra com os outros. A gente vai ver mais pra frente que o Luiz, ele vai procurando. Parece que conflito, sabe? E aí, mas deixa eu ficar mais aqui. E aí, então, Jade, a gente diga. Jade, só queria falar um pouquinho, trazendo essa história para as nossas vivências, para os nossos dias de hoje. Acredito que muitas dessas pessoas em que ainda tem esse pensamento, vamos colocar assim, igual do Luiz, de querer não só viver acima da fé, ou então pensar dessa forma de que
tudo é para a igreja, tudo é para a religião dele, em que ele era o capitão, né? Como tu bem colocou, essa questão desse termo capitão, de já ser algo assim, em que vai entrar em combate com alguma coisa, a gente pensa na gente mesmo, ou então em histórias que nós passamos, em que a gente ouve enquanto espíritas, enquanto praticantes de outras religiões, de que tem irmãos que ainda querem nos provar e que querem nos fazer com que a gente aceite a verdade, alguma outra verdade. Ou então que o que nós falamos aqui, ou que nós estudamos é misticismo, enfim, gente, é um pouco assim que eu fico me perguntando, por que que cada um não consegue ter a sua própria crença, a sua própria, enfim, levar a vida de uma maneira tranquila, sem com que a gente precise estar entrando em combate com os nossos irmãos para provar alguma coisa, para provar que eu estou certo, que ele está errado, para poder criticar, para poder chegar aqui. Eu acabei de ver, acabei de ver uma live, de chegar na live e querer deixar só um comentáriozinho que não é legal. Então, eu fico me perguntando, para que ainda a gente, nessa caminhada terrena, por que a gente ainda tem esses nossos pensamentos? Isso aqui que nós estamos contando foi em 1500, gente. E a gente consegue perceber essas vivências em 2021. Então, são coisas para a gente trazer para que a gente possa o quê? Essa passagem de João, a Jade acabou de nos colocar aqui, é para que a gente possa pensar. Será que a gente não está sendo um Luiz de Narbonne de falar, não, a minha fé, a minha religião é a que presta, o resto não presta? Ou então, o meu dogma, a minha família, a minha ideologia é a que presta, o resto nenhuma presta. Então, eu só queria fazer mesmo já esse pensamento, porque foi algo que eu fiquei muito assim, intrigado quando foi falando. Essa questão política em que a gente vive hoje, essa questão ideológica. Então, sempre é um lado ou é outro, sempre é uma guerra que nunca tem fim. Então, que a gente possa ter também, né, gente, desde já, esse olhar mais humano com os outros. Bom, antes de passar a palavra para ti, já só queria comentar um negocinho. Quando a gente começou a falar sobre o Luiz de Narbonne, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li o capítulo 3 é que não se sabe de quem era filho, que ele era filho, poderia ser filho bastardo de um, poderia ser filho bastardo de outro, e que me veio na cabeça logo quando eu li foi que, desde aquela época, se não mais antes, já aconteceu a questão das famílias serem, vamos colocar assim, dissipadas, ou então já não existiam não, desculpe, mas as famílias já se encontravam assim, tipo, não, como eu posso colocar para vocês, não existiam. E quando a gente se debruça na doutrina espírita, quando a gente vai ler, por exemplo, aqui Nosso Lar, desculpa, gente, Jesus no Lar, Neio Lúcio, Chico Xavier, o primeiro capítulo ele fala do laboratório o nosso laboratório aqui no plano físico é a família. É a família. E aí, quando a gente lê no terceiro capítulo, começa vendo, a gente não sabe de quem que ele é filho. Não sabe. Ele começou a ser criado em um convento, e aí acaba com que ele tendo muitas vivências e muitos conhecimentos. Eles usam até o termo, mas atrocidades em que ele ouvia, que no caso ele começou a acreditar em relação às mulheres, que foi o que o Pedro falou mais cedo para a gente aqui, de que mulheres é o fruto do pecado, e de que é isso, que é aquilo, em que, lendo um pouquinho da Bíblia, a gente percebe também essa questão em que a gente
vai conversando, vai desmistificando, como também colocou a Anine aqui, que Kardec fala na Gênese, na questão da raça adâmica, né? Quando a gente começa a ter esse estudo mais aprofundado. Então, eu só queria mesmo falar dessa questão familiar, já de que me intrigou um pouquinho logo no início, em que a gente não consegue, desde dessa época, vamos assim dizer, já acontecia um pouquinho, né, da questão das famílias já estarem, nem existirem, vamos dizer assim. Olha, e a Nessa falou sobre a questão quando estava falando de que parece que nunca acaba todos esses conflitos, de um querer sempre ser o certo e acaba gerando guerras. Ela falou, e pelo visto não terá fim nem tão cedo, né? E aí é uma coisa assim, depende muito da gente também, de quando é que a gente tem que saber parar. E quando o que que realmente é pra gente pegar, de se fazer, de se enfrentar, e o que que a gente tem que fazer para parar. Tem toda uma questão de uma relação e como a gente faz. Que às vezes a gente soa tão agressivo com o outro, né? E de maneira assim totalmente desnecessária. E aí falta ainda a gente também dar aquela aprendida. E aí de pouquinho em pouquinho a gente vai também melhorando. Mas também cabe a gente, porque a gente ainda tem muito orgulho, a gente olha para outra pessoa e fala, ai, mas aquela pessoa tá errada. E é isso, acabou. Não tem discussão. E aí a Nésia fala, religião é aquela que nos faz sentir bem. Eu amo ser espírita. E aí a Nésia falou assim, eu ganhei tantos valores sendo espírita. E aí a Aninha, a gente vê que Luiz chegou onde chegou, ainda é lucro pelas renúncias e o sofrimento que passou. E aí, então, eu achei bem do que o pessoal estava falando, que é justamente assim, do que realmente te faz melhor e te faz mais consciente, sabe? Por exemplo, a questão dos luteranos e tudo mais, que a gente vai ver, eles se aprimoraram naquilo. Mas que também a gente vê, se eu não me engano, nas Voragens passa antes de renúncia. Renúncia, Alcione era católica, mas o padre Damiano, eles tinham todo um amor por aquela religião, mas era um amor por Cristo, de se dedicar, de pegar, de se entregar. E aqui já a gente já vê, por exemplo, o Luiz sendo católico e ele faz as coisas que ele faz. Então vai também dependendo do que você vai aceitando, do que você vai pegando e conduzindo, porque a gente tem que lembrar que religiões são questões que vêm dos humanos e os humanos são imperfeitos. Então, muitas das nossas práticas vão muito além do que vem dos ensinamentos. A gente pode ver tanto um espírito super maravilhoso como Chico Xavier, um espírita, mas pode também ver um outro que se diz espírita, mas que faz coisas assim, atrocidades, que deseja o mal às outras pessoas, a morte e tudo mais. E aí, o que a gente faz com relação a isso, sabe? Então, é cada um, com o seu cada qual, e a gente vai vendo realmente essa coisa de se aprimorar. E aí, ele vai falando que da questão do Paulo, e que é muito interessante realmente, porque eu sempre lembro quando falam lá de Paulo de Tarso, que falava que Paulo, na verdade, ele se doava muito realmente à crença, ele amava muito, ele tinha muita fé. Só que ele vinha com aquela coisa realmente da rigorosidade que se exigia de acordo com a região, com a crença que ele tinha. Então a gente vê assim nessa mudança, aí quando ele começa a mudar, ele começa a perceber que não é exatamente dessa maneira, sabe? Não é dessa maneira que iria conseguir, que se iria amar a Deus. E a gente pensa um pouco na questão da cegueira que Paulo teve que passar para ele poder realmente enxergar o mundo. E a cegueira que o Luiz, então, está enfrentando em não enxergar esse mundo. E aí eu queria trazer que ele meio que quando ele soube dos La Chapelle, a família La Chapelle, ele ficou muito agoniado.
Ele tinha despeito, rancor e inquietação vindas de todas aquelas notícias, né? Porque lembrem, tiveram espiões que ficaram lá e contaram tudo para ele. E aí eu queria trazer o trecho lá de André Luiz, Tudo é Amor, eu adoro esse texto, do livro Apóstolas da Vida, que é: tudo é amor, até o ódio, o qual julga ser antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. O amor que Nabone sentia pela religião, pela fé, pela crença dele, por tudo aquilo, toda aquela ideologia e todas aquelas pessoas que rodeavam, adoeceu ele tão profundamente que ele não sabia amar. E ele acabou alimentando todo esse ódio com outras pessoas que ele mal conhecia e que muitos disseram, o espião falou que eles, na verdade, são... porque tem que denunciar para as outras autoridades e tudo mais. Aí, a gente já fez isso. Mas disseram que eles são humanitários, inofensivos, elementos justos, úteis a Deus e amigos do bem das populações necessitadas. Então, ele não aceitava, tipo, que ele falava assim, mas que, na verdade, eles estão desviando nossas ovelhas do verdadeiro redil. Então, a gente pega aqui que descreve o verdadeiro cristão que os La Chapelle estavam sendo, que eles estavam se doando, eles estavam lá, estavam amando e tudo mais. Mas eles não queriam enxergar isso. Eles estavam falando, não me importa de como eles estão agindo. O que me importa é que eles se declararam que eles não são católicos e por isso eles são inimigos e que eles estão levando as pessoas para o mau caminho. Mesmo que eles estejam amando, estejam sendo humanitários, eles não estejam mais ligando tanto para as riquezas do mundo, mas estejam doando e tudo mais, e trabalhando o próprio evangelho, não importa. Para eles não importa. Para eles o que importa é aquele termo, luteranos. Se eles são luteranos, então eles são inimigos. E aí a gente fica pensando, né, nessa questão da religião, que às vezes a gente olha com outras religiões, mesmo nós mesmos espíritas, a gente olha com as pessoas das outras religiões e a gente fica, mas eles são daquilo dali, eles são tal, eles são... E a gente fica meio que rotulando as pessoas em vez de chegar e, nossa, olha que grande gesto que essa pessoa está fazendo. Então é uma coisa assim que nós mesmos estamos meio que encegueirados pelos nossos próprios rótulos, podemos dizer assim. E a Camila disse, a Aninha falou, é um exemplo que a gente não pode viver para agradar os outros, verdade. E a Camila disse, para eles não importavam as práticas, mas sim o rótulo. E para quantos de nós, não é mesmo? A gente dá aquela olhada, aquela pessoa diz, eu sou tal coisa, a gente olha assim, mas a gente nem vê o que essa pessoa está praticando. E aí, o Luiz vai falar com o Arthur de Louvigny, que é o suposto futuro cunhado de Carlos Felipe II. E o Arthur, que é um desses grandes nomes e tal, que faz a questão também da nobreza, ele fala, não, é verdade que eles são reformistas convictos, mas eles não é necessário uma condenação, eles só estão lá fazendo as coisinhas deles, mas eles estão, tipo, super de boas, eles são inofensivos. E aí, eu acho interessante que ele vai perguntando. E aí ele pergunta também Aí ele vai, então, o Luiz chega e vai perguntar pro que foi o mentor dele, que é o Monsenhor de B, sobre isso. E aí ele fala... que nem aquela coisa assim, que nem pai avisa, tipo, não vai dar certo, filho. Quando o pai chega e fala, não vai dar certo, e você quer insistir naquilo, e aí insiste, quando não dá certo. Foi mais ou menos esse aviso que o Monsenhor de D fez para Luiz, que ele falou,
não gosto do jeito que você tá fazendo, tá se aliando, tá trabalhando, tanto pro Duque de Guise quanto pra Catarina de Médici, não tô gostando disso. E deixa essa galera de La Chapelle, eles são inofensivos, deixa em paz, porque você vai arranjar. Ah, assim, você vai arranjar um BO que não é seu. Basicamente, você vai arranjar um problemão pra você, fica na tua, sabe? Só que ele quer. E é aquela coisa, assim, que aí eu vou trazer porque eu tava até discutindo um dia desses no NEP, mas era uma outra situação, um outro versículo, e agora eu vou trazer um outro trecho, mas é aquela coisa. Quando você quer fazer uma coisa, você. E às vezes a gente tá assim, não, eu vou procurar aquele conselho, não foi o que eu queria escutar, aquele, não foi o que eu vou procurar até me disserem o que é que eu vou fazer, mas quando eu quero, eu sei que eu vou fazer. Eu já decidi, eu só preciso de alguém para dizer, não, mas olha, aquela pessoa ali concordou comigo. Então é basicamente isso, assim. Ele quer, não importa. Ele já decidiu o que ele vai fazer. Ele já fez a decisão dele. Ele só tá ali procurando realmente uma desculpa. E aí eu queria trazer aqui, lá de Mateus, capítulo 11, versículo 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, assim, diversas pessoas estão dando conselhos para Luís. Ele tá ali, mas ele não tá escutando. Ele pegou, ele não tem ouvidos de ouvir. Ele está ali. Assim como ele está cego, ele também está surdo. A alma dele está surda. E não importa. E aí eu queria também trazer essa questão que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 11, na verdade fala um pouco sobre reencarnação, mas eu achei bem legal um trecho que o Kardec vai falar, que é assim, até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então também tem essa nova análise de que a gente pode também ver um pouco do Luís nessa questão de que ele está tomado pela violência, ele acha que as pessoas só vão atingir os céus se ele eliminar aqueles que são os infiéis, e por isso ele não está preparado para escutar a questão do perdão, da abnegação, da justiça e tudo mais. Ele não tá. E aí veio tapar o ouvidinho. Ah, obrigada, monsenhor, obrigada, senhor informante, vocês avisaram que eles são inofensivos? Ok, mas eu vou realmente continuar fazendo isso. E aí ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de, olha aqui, a Kelinha falou, um conselheiro, né? Mas se conselho fosse bom, Sara, até depois do massacre, ele continuava achando que estava certo. Pois é, ele já estava assim, é isso, tava com a consciência dele limpíssima, ele só precisava daquela coisinha, aquele start. Ele vai atrás de quem? De Catarina de Médici, que é simplesmente a mulher que tem uma mente assim, que trama tudo, e ela não gosta dele. Por quê? Mas ela não gosta dele. E aí, ela chega e ele chega e vai lá e ela fala assim, tipo, eles já foram, os Brittencourt de La Chapelle já foram amigos
já foram amigos de reis, do rei Henrique II, do Francisco, etc, etc, etc. Mas são inofensivos, mas se você acha que é necessário investigar, então que se investigue. E falou isso, tipo, deixo na tua mão. E aí o Luiz, então se tá tudo certo investigar, é agora, sabe? E aí corta. Vou parar primeiro e perguntar, Vini, quer falar alguma coisa durante esse trecho até a gente, para depois passar lá pra galera do reino, coitados? Eu queria comentar, Jade, que tem um trechinho nessa parte que tu estavas falando, em que diz o seguinte, que me chamou a atenção também, ele disse que Charles ele coloca assim no livro, que no fundo do coração, ou no fundo do fundo, no subconsciente de Luiz, ele sabia que aquilo não era certo. Então a gente vai e busca, né, gente, Livro dos Espíritos, lógico, né, doutrina espírita, quando Kardec pergunta onde é que está as leis de Deus, os espíritos respondem que está na consciência dos homens, das pessoas. E aí a gente percebe que Charles também quis nos trazer, que no fundo, no fundinho, ali, né, no nosso subconsciente a gente sabe o que deve ser feito, o que nós podemos fazer para que nós não vamos ladeira abaixo. E aí, como a Jade colocou, né, que foi até um pouco engraçado essa parte do livro, né, em que ele foi até Arthur, ele foi lá com o Monsenhor, ele conseguiu duas pessoas falando A, e aí uma pessoa que foi Catarina de Médici falou metade de B, ele foi para B, porque ele já queria ir para B. Não tinha mais jeito, ele já queria ir para lá. Então, foi até a gente fica pensativo nisso da questão dos conselhos, da influência, não só influências espirituais, mas influência dentro do nosso dia a dia, das pessoas nas quais a gente convive. Enfim, gente, eu acho que essa parte me chamou a atenção mais por causa disso. Como a Mila está colocando aqui, né? A intuição, né? Que a gente sempre ignora. É tipo isso. É verdade. Vai lá, gente. Não, eu já falei assim, não, se a minha intuição tá dizendo pra eu não fazer, eu não faço. Se a minha mãe tá dizendo pra eu não fazer, eu também não faço. Eu olho assim que eu fiz já um espírito já que aprendeu um pouco, já que, melhor não. A gente olha assim, melhor não. E olha, a Ivanete estava esperando lá no YouTube a live. Não, no YouTube a gente só posta o vídeo depois, mas quinzenalmente a gente está aqui no Instagram falando. Aí a live acontece aqui, por enquanto. E Fiter Robert, boa noite a todos, boa noite. Aí a Aninha, eu quando não sigo minha intuição é vacilo na certa. Pois é. Gente, sigam a intuição de vocês. Se tá dizendo, se tá gritando o negócio, mas aquela intuição que a gente sabe que é uma coisa assim meio que quase que a gente sente que é uma coisa assim que, sabe, é uma coisa quase que parental, sabe? Porque também tem umas coisinhas assim que só pelo nosso ouvido que a gente pensa, isso daqui não tá legal não. Peraí, deixa eu ignorar isso daqui não parece ser legal não. Mas agora a gente vai lá pro Reno, lá na região. E, gente, o que agora tava assim, parecia ser uma coisa tão pesada, agora é uma coisa assim, eles vão falando das coisas e vão dizendo assim, que eles fazem evangelho, e eles ficam se doando, a galera dos Bittencourt de La Chapelle se doam para a comunidade. Aí, aos domingos, as criancinhas e os vizinhos vão lá para escutar as palavras da Bíblia. E o Carlos pregando, o Carlos Felipe pregando, segundo pregando. E aí todo mundo em família, comunidade. Ai, que beleza! E aí chega até dar uma suavizada, assim, parece que, né, no clima, assim, do livro. Dá aquela suavizada e a gente fica, olha aqui que coisa bonita. De pessoas, de cristãos, sabe? Já Realmente. eles Diga. começam até
Quer dizer, Charles coloca, Ivone, na verdade, coloca até no livro a passagem, né, do Sermão do Monte, e que as bem-aventuranças, coloca lá, bem-aventurados, misericordiosos, né? Em que realmente, nessa parte eu fiquei, poxa, que legal, né? Que Não, leve. e os trechos são assim maravilhosos, que é justamente aí depois que os discípulos são sal da terra, enfim. Que aí é: bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Assim luz a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem. Tipo, o evangelho tá dando assim a resposta. Sabe aquele spoiler básico da vida? O evangelho para eles estava nesse nível aí. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? E assim tudo que quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a gente vai pegando assim, tipo, já vai dizendo assim, misericórdia, olha aí, vocês vão ser bem-aventurados se forem misericordiosos, se forem pacíficos, brandos, e vai. E aí, do nada, enquanto está rolando todo esse momento de confraternização, o verdadeiro comercial de margarina que estava acontecendo lá da vizinhança, sabe? Todo mundo em ciranda, feliz da vida. Veio o Luiz com ódio e sangue nos olhos. E ele começa a trazer aquela energia horrenda. E assim, a gente tem que lembrar que os La Chapelle tinham meio que desistido dessa vida, né? De guerreiros e tudo mais. Então eles não usavam arma e nem se esperava muito. E como foi um pouco depois do massacre de São Bartolomeu, não teve tempo de chegarem a avisar, olha, aconteceu esse massacre aqui com os huguenotes. Então, assim, eles foram super pegos de surpresa com vários homens, foram uns 20 homens, 20, 30, por aí, que simplesmente invadiram e começaram a atacar todos. Só um criado que conseguiu enxergar e tocou assim a sineta, mas não tinha como avisar, por exemplo, os governadores daquelas regiões, porque, para quem não sabe, tiveram governadores que não aceitaram as ordens de que a gente quer fazer esses extermínios a eles. Não aceitaram. Então, nem teve tempo de avisar ninguém, assim. Eles só chegaram. E aí, quando chega, e aí eles já estavam, né? Aí deixa eu ver se tava... Começou a ecoar. E aí, o Carlos estava lendo. E aí, quando ele abre o evangelho de novo, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então foi aquela coisa assim, então, filho, é a sua hora de ser um martírio. Se você realmente acredita na questão da Bíblia, é a tua hora de mostrar essa questão da misericórdia e do perdão. E então o Luiz entra no recinto que está havendo. E aí o Carlos Felipe II tá lá e ele pede então para que poupem as outras pessoas que estão ali, que faça mal somente com ele, que tudo bem, isso, ele se entrega, ele se rende, mas que ele pede, então, que libertem as outras pessoas, que elas não precisam sofrer, né, esse mal. E aí, então, meio que por conta daquele gesto, e ele meio que sente, sabe, a grandeza moral do Carlos Felipe II, o Luiz, ele fica um pouco impactado. Ele para assim, ele olha nos olhos, ele fica assim, pera, o que tá acontecendo aqui? Mas no final não importa nada, ele pega e mete a espada no Carlos. Eu vou falar assim, gente, porque o capítulo é muito pesado, eu vou ter que dar uma suavizada.
E aí vai, e é isso. Então, tipo, e os pais estão lá, os pais, os irmãos, os sobrinhos, as cunhadas, tá todo mundo lá, menos a Ruth. Lembrando que Ruth está com Otília. E aí, gente. E aí, então, tipo, os pais vão, que começam a chorar porque morreu. E aí o Luiz manda, tipo, exterminar todo mundo. Inclusive as cunhadas que estavam pedindo, tipo, por favor, eu sim, mas meus filhos não, que eram criancinhas, mas não importava. Inclusive, de tão cruéis que eles eram, aqueles soldados, eles assassinaram primeiro as crianças para as mães assistirem e depois assassinou as mães. Então, todo mundo dali, servos, vizinhos, crianças, idosos, todos foram dizimados. E aí eu queria trazer, para finalizar, o capítulo 3. Gente, o capítulo 3 para mim é o capítulo que mais tinha coisa assim para se refletir. Eu vim trazer então, que até o Gustavo Magalhães veio falar para mim, e aí depois eu vim realmente. Lá no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, tem duas questõezinhas que eu queria trazer, que é proveito dos sofrimentos para o trem do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos ao trem. Podem esses sofrimentos ser de proveitos para o trem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esses exemplos do poder e da fé espírita podem induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e das suas consequências funestas para o futuro. São Luís responde, e eu achei bem interessante disso daqui, que meio que os Bittencourt e La Chapelle fizeram os dois, sabe? Eles se resignaram tanto materialmente, porque eles já não eram aquelas pessoas super ricas, eles pegavam, trabalhavam com o que podiam, mas eles... E até porque eles poderiam realmente fugir, mas eles pensaram, não, tem pessoas, tem toda uma comunidade que precisa da gente, então a gente não vai abandoná-los, eles assim, do nada. Então a gente vai ficar aqui. E também moralmente que eles pegaram e com todo aquele sofrimento, não, a gente então vai aqui se resignar. Vamos deixar aqui, mas a gente não vai fazer nenhum mal aos nossos próprios algozes. E aí tem aqui o sacrifício da própria vida. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo que de antemão que sucumbirá, pode seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas o devotamento e a abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para um momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca do canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. Nesse caso, uma circunstância inopinada desvia golpe fatal. O São Luís também responde isso. Então aqui eu acho também interessante que Carlos pegou e se submeteu a essa questão. Ele se entregou. Lógico que ele não chegou e falou assim, por favor, me mate. Mas ele chegou e falou assim, me leve e tudo mais, mas liberte aquelas outras pessoas. Ele pediu aquilo. Então, assim, ele fez esse sacrifício da própria vida dele. Mesmo que não tenha sido útil, e ele esperava, eu acho, que conversar e tudo mais, mesmo que não tenha sido útil essa questão desse sacrifício dele, mas ele teve a intenção de salvar várias e várias vidas. Então a gente vê aí realmente mártires, porque ele pegou e realmente se entregou para tentar, né, as outras pessoas.
E aí fala aqui. Ixi, eu tô subindo, gente. Ih. Queres falar mais alguma coisa, Vini? Deixa eu ver aqui. Eu acredito, já que a gente conseguiu trazer os principais pontos do capítulo 3. E eu queria que o pessoal que está assistindo aí, que leu o livro, pudesse comentar aqui pra gente o que que mais chamou a atenção de vocês, ou o ensinamento que vocês tiraram desse capítulo 3. Trouxemos aqui muitas coisas assim, muito reflexivas, né, gente? Em que a gente até também colocando aqui Evangelho segundo o Espiritismo pra gente, capítulo 5, proveito dos sofrimentos para outrem, em que realmente era essa questão dessa vivência dos huguenotes, assim, foi da moralidade deles, de como que eles pensavam, não de uma forma querendo agradar ou querendo alguma coisa em troca, mas da forma que eles viviam realmente essa questão. Então, é muito lindo de se ver. Por que que eu falo isso? Porque se a gente for hoje em dia levar isso adiante, tentar, por mais que seja viver em harmonia, perdoando, tendo essa questão da empatia, da compaixão, mas só que as outras pessoas já olham assim, tá muito santinho, o que que tá acontecendo? Quer alguma coisa em troca. Então as pessoas começam a maldar. E aí os huguenotes vêm pra gente nos mostrando em que precisamos ter não só essa vivência. No capítulo 2, se eu não me engano, eles vinham falando do estudo, que eles não só vivenciavam, mas como eles estudavam, como eles praticavam, como eles... Enfim, gente. E todos eram na mesma linha, se assim posso dizer, tanto o Carlos Felipe, né? Carlos Felipe, o pai, o segundo, como os serviçais, que todos eram... Enfim, gente, é a forma em que o livro que Charles e Yvonne vem trazendo para a gente, essa vivência dos huguenotes é muito lindo, é muito interessante. E até a forma em que Carlos Felipe desencarna, em que eu fiquei assim bem, foi algo realmente bem reflexivo para mim, particularmente. E eu acho que a gente pode continuar, Jade. Continuar para o capítulo 4. E só falando aqui, é que quando foi, né, começou toda essa violência extrema, falam assim, será para a glória de Deus e honra da igreja. Então a gente vê assim toda uma questão de uma blasfêmia, e eu acho importante da gente lembrar disso, de blasfêmia, porque a gente olha para o lado do Luiz, mas mais tarde a gente vai olhar também a blasfêmia num, do outro lado, sabe? Eu acho bem legal. E aí é bem interessante Foi, também que. E Jade, aí foi o também é bem. que... Desculpa, Desculpa, é que eu só queria falar que teve alguém que comentou aqui em que mesmo depois do massacre todinho, ele continuava achando que estava certo. Foi a Sara que falou. E Exatamente. que concretiza isso que tu acabou de falar, né? Depois do massacre todinho, ele ainda solta essa frase enigmática. Exatamente. E eu acho bem legal dessa parte aqui, que é de Mateus 5,12, que aí ele fala assim: estaremos, portanto, preparados para sabermos morrer, perdoando aqueles que nos ferem. Então, eles estavam conscientes de tudo aquilo e já estavam assim: eu perdoo. Eu realmente perdoo, não estou, eu estou aqui me entregando. E quando tu falaste da questão do Carlos, né, que é até bonito de se ver, eu acho muito interessante que ele olhava meio que para os céus e meio que atingindo uma questão celeste, porque ele realmente sublimou tudo aquilo, sabe? Ele pegou e realmente, eu fiz tudo o que eu pude, eu vivi da melhor maneira que pude e servi da melhor maneira que pude. Então, provavelmente, o Carlos Felipe II já estava enxergando como
sendo bem recebido, sabe? Tipo, parabéns, assim. Você acabou de morrer de forma trágica, mas sua vida foi muito bonita. Então, eu acho muito legal disso daí. E aí a gente começa, então, o capítulo 4, Pacto Obsessor. E o Pacto Obsessor, a Aninha me deu uma dica, e eu acho que a gente pode ficar retomando esse trecho. Esse trecho, na verdade, vai ser o principal, assim, desse capítulo, que a gente vai ficar meio que retomando, que é do Livro dos Espíritos, a questão 549, mas também a 550 talvez seja importante para vocês darem uma lida, mas eu vou ler essa questão porque ela vai ser meio que o fio condutor, porque vai falar justamente de pacto. E aí a gente já pega o título, assim, do capítulo, que é a pergunta: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? A resposta: não, não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer? Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem fazer o mal, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não se possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação de sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica, então, obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas que consiste o pacto. O fato de um homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos. Acho importante a gente pegar. Nasce de se entregar aos maus pensamentos, que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que eles lhe façam. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. E assim também, na 550, eles vão explicar mais ou menos dessas alegorias que acontecem. Que às vezes a gente interpreta essa questão do pacto, que tem diversas lendas e tudo mais, como uma coisa literal. Mas, na verdade, é muito dessa nossa afinidade, né, das nossas energias e dos nossos pensamentos que a gente vai fazendo e vai meio que submetendo, mas é através da nossa escolha. É o nosso pensamento, o que a gente alimentou e o que a gente permitiu, fez com que se sintonizasse e sincronizasse com espíritos malfazejos. E aí vem disso daí. E aí, por isso, a gente vai começar, então, a falar um pouco mais. Deixa eu pegar aqui desse capítulo, e eu acho que essa questão do Livro dos Espíritos traz muito. O que tu acha, Vinícius? Tu não achou que traz, tipo, um resumão, assim, do que vai acontecer nesse quarto capítulo? É muito interessante, já disse, essa questão que tu trouxe, que eu não tinha lido. Eu confesso para você, não tinha lido essa questão sobre esse pacto. E realmente, vem resumindo esse fato que tu colocou aqui, o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer com que eles façam. Em que realmente a gente vai pegar essa frasezinha e vocês vão perceber o que é esses maus pensamentos, né, Jade? O que é que a Otília ficou nesse negocinho de que ela ficou, na verdade, o resto, entre aspas, né? O resto da vida dela só com aquele pensamento, só com este pensamento da vingança, eu já vou colocando aqui, Jade. Com o pensamento da vingança, com o pensamento não só o ódio, e por aí vai, gente. Por aí vai, e ela até consegue. Enfim, vamos continuar. Enfim. E aí, então, no capítulo 4, a gente vai começar com uma pessoa que não é luterana, mas que ela simpatiza, e ela simpatizava muito com os La Chapelle. E ele sabe que a Ruth não estava lá.
Então ele manda o emissário para avisar o massacre que aconteceu. Então chega a notícia para lá o castelo de Louvigny, onde está a Otília e está refugiada a Ruth, e fazem um aviso. E elas ficam assim arrasadas. A Ruth então vai lá imediatamente para o castelo do La Chapelle e olha tudo aquilo, enterra e tudo mais, mas ela fica muito devastada, e ela fica pensando, e agora? Qual será meu futuro? Porque simplesmente, além de fazer todo aquele massacre, o Luiz de Narbonne tacou fogo em tudo, devastou todo o castelo, tipo, para que realmente não tivesse vestígio algum de que aquele momento, todas aquelas vivências pudessem existir para o futuro, sabe? Como ele bem disse, ele só iria, né, ir para um outro, para se ordenar quando tudo acabasse, todas as memórias acabassem. Ele realmente o fez. Então ela não tinha meio que mais questão de futuro. E ela pensou em talvez se refugiar com o noivo dela, que era um príncipe, o Frederico, lá na Alemanha, ou ela voltava com a Otília. Só que a Otília, ela era muito apaixonada pelo Carlos Felipe II. E ela já era uma pessoa meio adoecida. E ela ficou cada vez mais doente. Então ela já estava meio que no final da vida dela. E aí a Ruth então decide voltar para Otília e ficar acompanhando ela lá. Deixa eu ver aqui. Aqui a Aninha. Eu vou passar pano para Otília e Ruth. É complicado. Aí a Sara, pois é, de fora é sempre mais fácil, sim, total. Vou passar pano só pra Ruth. Ela foi influenciada pelo Otília e depois ela ficou sendo obsediada pelo espírito dela também. Acho que aí a Aninha, mas a Otília perdeu o crush dela. Eu não sei se iria agir muito amorzinho, não. Então aqui as pessoas estão já falando assim de pra quem elas passam pano ou não, porque o negócio começa a ficar tenso. E aí, então, o que vai começar a acontecer? A Ruth não recebe notícia alguma do Frederico e ela começa a ficar com raiva. Ela já tá com raiva do Luiz de Narbonne por tudo que ele fez. Ela tá com raiva do que permitiram que acontecesse com a família dela. Ela tá com raiva do noivo, do pretendente dela, porque ele não apareceu, não deu nem sinal de vida. E ela tá acumulando tudo aquilo e tá meio que numa coisa, meio que numa solidão. Eles estão lá isolados e ela não pode nem sair, porque, né, se ela der notícia de que uma La Chapelle sobreviveu, vão atrás dela querer, né, dar o fim nela. Então, assim, é aquele ditado, mente vazia, oficina do... A gente continua. Então, ela começa a colocar muito desses sentimentos. E um dia, ela meio que ela expressa pra Otília tudo que ela estava sentindo. E a Otília meio que ela escuta aquilo, mas ela não fala muita coisa, não. Ela fica mais na dela e tal. Até que um belo dia... Deixa eu só pegar aqui, só dar uma confirmada. Até que um belo dia, a Otília chama, venha cá, Ruth, vamos conversar. Num jardim, e aí a Ruth tá escutando ela, e aí a Otília fala, então, eu não vou sobreviver, graças a Deus, e eu acho bem interessante quando ela fala isso, porque ao contrário do Carlos Felipe II, que ele se colocou ali para outras pessoas sobreviverem, para ajudar outras pessoas, a Otília não. A Otília foi de modo egoísta, que ela só falou assim, eu não vou sobreviver mesmo, e é isso daí, e graças a Deus e tal, esse sofrimento, eu não tô aguentando, e se entregou, sabe? De uma maneira bem egoísta. E aí, então, ela chega, e aí ela fala assim, eu não vou sobreviver, você não tem dinheiro, já tá tudo destruído, o que que eu te proponho? O Arthur, eu sou rica. O Arthur, meu irmão, não vai precisar saber de nada. Ele não se importa realmente comigo. Ele tá fazendo lá as coisinhas dele. Eu passo tudo pro teu nome. Mas eu recomendo que tu pegue o meu nome e me enterre como se fosse tu. E tu pegues o meu nome. E aí eu te peço mais uma coisa, Ruth. Que você se vingue de Luiz de Narbonne.
você acabe com a vida dele e se vingue por você e por mim. E não se preocupe, porque eu vou ser o fantasma que estarei ali com você, do seu lado o tempo todo, até isso terminar. Você não vai não ore, não faça nada, não vá para esse lado, esqueça. E até a Ruth pergunta, mas e a questão de não mentir e tudo mais? Ela, tipo, não, tu agora tem uma outra coisa. Honra o teu sangue de nobres, da cruzada e não sei o quê. Então ela começa a pegar toda uma questão mais materialista, de nobreza, de orgulho e tudo mais, daquela menina que, tipo, a família dela nem tinha mais a questão desse orgulho de, eu sou da família de pessoas que foram da cruzadas e tudo mais. Então ela, tipo, começou a alimentar um outro lado da Ruth. E aí ela fala aqui assim, ó, e aí começam a falar que a alma dela começa a se harmonizar com revoltas de coração e começa a irradiar sinistras correntes transmissoras de sentimentos ímpios e tudo mais. E ela começa a fazer um eco de transmissão de sugestões malévolas. Então ela tá ali meio que quase que emitindo assim, tipo, ódio, raiva, ódio, raiva, ódio, raiva, ódio, raiva. E aí o que a Otília faz? Ela catalisa tudo aquilo que estava dentro da Ruth. E aí, então, elas meio que fazem essa promessa, meio que também material. Tipo, eu te dou tudo que eu tenho, todo o meu material. Mas tu faz essa vingança pra mim, e aí depois... E aí ela vai, tipo, vai contando todo um plano de como é que elas têm que fazer. Essa questão meio egoísta, sabe? Que ela vai para como ela é bonita, a Ruth é bonita, e o Naborn não é muito dessa coisa de ser galanteador e tudo mais, então ele é meio que inocente para a questão do amor, então a Ruth vai meio que fazer com que ele se apaixone por ela e ela vai começar a estragar a vida dele. E ela vai começar a fazer, tipo, aí é o momento de fofocas, ela vai começar a arruinar a vida dele por questão mesmo de burburinhos. E aí é o momento fofoca edificante que eu falei, porque ela, tipo, ela fala assim, que ela sabe, porque o pai dela era muito amigo do rei Henrique II, que é o falecido esposo da Catarina de Médici, e que o Luís de Naborn é filho de rei ou de rainha, e aí por isso ele foi criado por outras pessoas e ele ganhou um principado e tudo mais. A rainha Catarina não suporta ele, justamente por conta disso, de que ele é possivelmente um fruto de traições do rei. E aí, e que é pra contar que, porque viu ele nascendo, que o pai dela viu ele nascendo e tudo mais, e vai confirmando aquilo dali. E a rainha Catarina, ela tem muito medo também de que possam dar um golpe, porque os filhos dela não são muito fortes, digamos assim, como reis. Então ela tem muito medo dos outros reis, dos outros príncipes da França darem um golpe. E aí, então ela vai. E aí, por isso, a Otília tem que... A Ruth, desculpa, é muito nome, gente. A Ruth tem que ir atrás da Catarina e começar também a criar meio que fofoquinha, aqueles burburinhos e tudo mais, fazer a cabeça de Catarina para ir contra o Naborn e para acabar com a vida dele. E aí depois ela acaba e aí ela foge da França imediatamente com todo o dinheiro. Esse é o plano delas. E aí que ela fala aqui, que aí eu lembrando, prometo-te, e um dia nervosa e assustada, afirma ali que teus fantasmas, na ocasião oportuna, prometo-te que serei eu mesmo esse fantasma. Olha aí, que assustador. Que teus fantasmas exigiram a perda de Narbonne para a segurança do trono dos Valois. E aí... Então a gente já vê aqui que já tem todo o negócio. E que a Otília, mesmo viva, ela já meio que promete já acompanhar a Ruth quando ela tiver morrido. Não, tipo,
Não, é aquela coisa, sabe aquela coisa quando a gente fala assim, não, mas quando eu morrer, se eu morrer por tua causa, eu vou ir pra puxar o teu pé quando tá dormindo? É tipo o tio que a tia tá fazendo agora com a Ruth, tipo, eu vou estar lá te acompanhando, não te preocupa. E aí a Ruth pergunta, e como eu vou fazer com relação? Porque muitas dessas coisas é contra as escrituras. Ela fala, se não fizer, vão te pegar e tudo mais. E aí meio que tu começa assim a pensar, vocês têm um caminho, um divisor de águas. Que a partir daquele momento ali que você começa a tomar esse caminho errado, você começa a tomar uma série de decisões erradas. Esse eu acho que é um dos momentos da Ruth. Porque a partir do momento que ela começa, tipo, esquece as escrituras. Então ela vai começar, tipo, ai, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, ela vai esquecendo toda a moral. Tudo o que o Carlos Felipe deu pra ela. Tipo, tudo o que ele ensinou, tudo que ele realmente se preocupou pra trabalhar com ela, tá indo por água abaixo. Porque ela vai meio que abrindo exceções, exceções, exceções e exceções. E aí fala pra lembrar lá da questão dos descendentes e tudo mais. E aí E, vem a parte. e Jade, Fala. se a gente, para as pessoas que leram o livro, e se a gente parar para pensar em que quase todas as falas da Utília para Ruth, quando a Ruth ela começa a, a falar assim, não, mas e o livro sagrado, alguma coisa assim que ela fala, ou então ela começa a ficar assim, mas eu faço isso mesmo, ela começa quase todas as falas dela relembrando o que aconteceu. É tipo, alimentando Alimentando. aquela perda que ela teve, aquele ódio que ela teve. Era, é quase sempre ela falando isso, gente. Ah, lembra que mataram seus pais, os seus irmãos, e isso e aquilo, e o seu povo, queimaram a sua casa. E aí a Ruth aqui escutando, escutando, escutando. Aí o Tília depois vem de novo e e fala a mesma coisa, enfim, gente, alimentando aquele ódio, aquela, aquele sentimento em que, creio eu, que a Ruth nem tinha de início, ou se tinha, ela não deixou perceber pra gente. E que o que me chamou a atenção também, Jade, foi no final, assim, do capítulo, em que a Otília, não satisfeita com tudo que ela falou, com todo o planejamento dela, foi um planejamento, assim, bem diabólico, né, para que a Ruth conseguisse derrubar, matar, enfim, Luiz de Nabônio, e que ela pede para fazer um juramento, ela pede para Ruth fazer um juramento. E que dentro desse juramento, lá no finalzinho do juramento, ó, esquece o livro sagrado, esquece as escrituras sagradas. Em que eu fiquei assim, gente, realmente ela queria mesmo que esse planejamento, que essa vingança por ter tirado o amor da sua vida, como colocou a Anne, por ter tirado o seu crush, é que ela ficou totalmente, assim, sem chão. Perdeu todos. Enfim, gente, como colocou aí a Jade, da Otília, em que depois desse juramento, tu tá com esse juramento aí, Jade? Podia até ler um trecho pra gente, desse Tô. juramento. Pessoal, Não, e eu pessoal acho denotando. legal desse juramento que ele fala assim: o céu registrava a blasfêmia, cujas deploráveis consequências nem 4 séculos de lutas e confusões reparariam. Então a gente percebe aí, olha o início da confusão que esse momento meio que desenrola. É meio que uma bola de neve. A gente com um negócio. E aí vem 4 séculos, nem 4 séculos conseguiu reparar tudo o que esse momento de blasfêmia sobre uma Bíblia, sobre vingança fez. Então fala aqui,
Eu, Ruth Carolina de Brinquetercourt de La Chapelle, neta de gloriosos cruzados, então, tipo, exalta bastante, que deram suas vidas e o sangue precioso das suas veias pela honra do nome de Jesus Cristo, juro com minha destra sobre a Escritura Santa e a consciência diante de Deus que vingarei a morte de meus pais e irmãos e o sangue profanado de minha família na pessoa do príncipe Luís de Naborne, conde de S, capitão da fé. E que não tornarei a abrir o livro sagrado da lei enquanto tal justiça não se cumprir pelas minhas mãos. Olha que horror para você pegar assim uma Bíblia e falar uma coisa dessa, mas juro ainda que ferirei os sentimentos religiosos do mesmo Luís de Naborne, compuscando-os quanto puder e atraiçoando-os, tal como ele próprio fez com a própria fé e a dos meus ascendentes. E em presença de Deus, assim me recomendo e assim juro que farei. Então ela fala, tipo, tu sente toda essa emoção, assim, e todo esse rancor, meio que ela vai trazendo, né? E aí eu queria trazer algumas reflexões, porque aí vai terminando, né? E aí fala que então a gente se encontra naquele lugar, né? Lá que a gente estava do segundo capítulo, deles meio que se encontrando e a Ruth já belíssima como Otília. Assim. E aí eu queria falar um pouco sobre a questão da perda das pessoas amadas e de como esse luto delas levou assim para um lado bem visceral. E aí, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala: é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prene de esperanças. E que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita e incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperança? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Então aqui, tipo, nesse trecho eu acho interessante que muitas vezes a gente tem toda uma questão de uma revolta, né? Com essa questão dessas perdas de pessoas amadas e ainda de maneira tão brusca, que a gente fala dessa coisa assim, e a gente esquece um pouco da vida futura, né? Não que eu tô dizendo que não é pra gente sentir luto, gente. Não tô falando isso. É porque justamente se traz toda essa questão de uma revolta tão grande, tão visceral, que olha aí o que trouxe pra Ruth e pra Otília. Elas se fizeram esse pacto e essa coisa que a gente sente lendo. E eu achei engraçado aqui as meninas falando tipo, elas ficaram, não conseguiram dormir direito depois que leram esse livro, só lê das 8 às 16, sabe? Elas foram falando essas coisas, sabe? E eu achei bem interessante porque a gente sente realmente a intensidade do que foi, sabe? Essa raiva, esse ódio delas. Então a gente imagina que, olha aqui, elas que se diziam reformistas e tudo mais, e que tiveram toda uma base para uma crença, né, de uma vida melhor, da questão, estão aí entregues justamente à violência. Elas estão entregues à vingança e a tudo que há de mal, sabe? É um negócio assim muito, muito horrendo. E aí eu trago, então, lá também do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Só pra gente falar assim, violência não, é porque eu acho que os capítulos de hoje foram basicamente a gente chegar e trazer. Então, gente, a gente tem que começar a trazer maior passividade, sabe? A gente tem que ser mais pacífico. Tem que tentar. Eu não tô dizendo que eu sou, gente. Eu tenho minhas coisas, eu tenho meus momentos ali. Mas que eu acho que são coisas que vão dando, assim, pra gente alimentar. E aí fala assim:
Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. E enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então a gente vê que as duas quebraram tudo. Só nesse juramento que a gente leu, elas quebraram tudo. Porque elas já estão promovendo violência. Tanto violência física contra o Luiz, a violência com a questão das palavras, com a crença dele, e a violência para com Deus. Elas não estão tendo caridade nenhuma. E elas estão contrárias totalmente à lei do amor. Então a gente vê assim o quão realmente essa blasfêmia que foi esse momento delas e desse juramento, sabe? E eu acho bem interessante da gente pensar o que a gente está fazendo também no movimento e tudo mais, com a nossa crença, que a gente está utilizando das palavras do espiritismo para, quem sabe, defender questões agressivas, violentas e que é contra a união, sabe? Contra a caridade, contra a lei do amor. Será que a gente está fazendo isso tudo por conta de orgulho? Por conta dessa questão meio que egoísta e tudo mais? Quer falar alguma coisa, Vini? Que aí depois a gente vai entrar, a gente tem que falar de obsessão. A gente vai ter que falar. É verdade, não tem jeito. Gente, porque realmente essa questão que a Jade acabou de ler, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E que a gente precisa, de alguma forma, não que eu também, Jade, seja uma pessoa hiper, mega pacífica, enfim, a gente tenta vivenciar um pouquinho disso. Às vezes o trânsito não deixa, né? Uma coisa assim, a nossa família fala uma coisa ou outra, mas brincadeiras à parte, gente, é que realmente a gente precisa ter essas bem-aventuranças. Vou colocar no sentido geral, Jade, essas bem-aventuranças, para que a gente possa começar a viver com tranquilidade. Porque se a gente continuar só ficando com esses sentimentos em que a Otília e a Ruth preservaram durante esse capítulo 4, que foi só da vingança, do ódio, do rancor e de acabar com o outro, acaba com que a gente vai se perdendo o propósito todo de uma encarnação e de uma vivência aqui no plano físico, e acaba que a gente fica o quê? Só estagnando aqui. Então, fica aí essa nossa reflexão, né, Jade, para que a gente possa viver um pouquinho mais essa lei de amor, essa lei de justiça, e que a gente precisa ser um pouquinho mais tranquilos, pacíficos. E, Jade, a gente precisa falar dessa questão de obsessão. O que aconteceu? Precisa. Até porque o nome do capítulo, né? Pacto Obsessor. E, gente, a partir de então a gente vai ver no livro que é importante falar sobre obsessão. E falando de lei de amor, eu pego então um trecho lá do livro Lei de Amor, do Espírito Emmanuel, capítulo 5, que se chama Obsessão. E aí eu vou pegar uns trechos desse daí e a gente vai então comentando. Quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. E Emmanuel também comenta, em um outro, acho que até em Pensamento em Vida, que o pensamento é o espelho da alma. Então a gente já vê. É o que, amigo? É o primeiro capítulo, Pensamento e Vida mesmo. Olha, primeiro capítulo, olha É o isso. espelho da alma. A pessoa já vai decorando coisas assim. Eu sou muito. E aí, então, o pensamento é o espelho da alma. Por isso que ele é a base de tudo. Ele vai refletir tudo que nós somos. E a gente vai tendo, então,
a questão das ondas mentais, as correntes, o que a gente vai atraindo, etc, etc. Salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem ou para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. Cada um de nós é um acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Sim, as correntes mentais são tão evidentes quanto correntes elétricas, expressando potenciais de energias para realizações que nos exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o bem ou para o mal. Eu vou parar aqui, ainda tem mais um trecho, mas eu acho assim, essa parte assim muito importante, porque é justamente a gente vai vendo, né? A gente acha que o pensamento, ai, ninguém tá vendo nada, né? Eu só tô pensando. Mas só da gente já tá pensando, a gente já tá emanando coisinhas. Está aqui, ó. E aí, às vezes a gente olha, e a gente tem muito disso, a gente herda de muitas religiões antes, que é tipo, ai, tô fazendo alguma coisa errada, ai, é culpa do meu obsessor. Ai, eu tô fazendo isso aqui. Ai, é culpa do obsessor. A gente criou toda quase que uma entidade pro obsessor e a gente esquece que o obsessor é simplesmente um espírito que nem a gente. Ele só tá. E por que aconteceu essa obsessão? O que foi que aconteceu? Foi que a gente permitiu. Porque a gente vai catalisando através do nosso desejo, palavra, atitude e ação. Tudo que a gente vai fazendo e pensando, a gente vai criando caminhos, portas ou barreiras para os espíritos. Sendo os espíritos benevolentes ou os irmãozinhos que necessitam de ajuda. Então, eu acho muito interessante da gente começar a pensar que a gente pode ser força construtiva ou destrutiva. A gente tem esse livre-arbítrio. Não é a gente vai chegar e vai culpar o tempo todo o outro. Não. A gente fez essa decisão. E a gente que está alimentando também esses elos, esses pactos. Aí falam, ai, porque é culpa da Ruth, é culpa da Otília. Peraí, a Ruth já estava ali, ó, pensando, inclusive ela falou pra Otília antes. A Otília não falou nada pra ela não antes. Ai, tipo, vinga a gente. Não, a Ruth falou, eu tô com ódio desse Luiz. Então ela colocou, a Otília pensou e depois ela alimentou aquilo e elas fizeram aquele elo. Então, tipo, não é a Ruth, ela decidiu. E a gente vai ver cada vez mais, assim, não tô dando spoiler, mas a gente vai ver cada vez mais no decorrer do livro essa questão de que se tem a decisão do pensamento dela, que caminho você vai seguir. E a Ruth, ela decide o que ela vai fazer. Embora a Otília, e a gente esqueceu de comentar, mas no capítulo 4 a Otília morre. E aí enterram ela e dias depois, então, ela vai para Paris e a gente já viu toda essa questão do capítulo 2. A Otília, ela tá lá meio que... A Otília em nenhum momento meio que obrigou ela, não. É sugestão. E aí, o que tu vai fazer? Ela só colocou ali a sementinha, tu vai querer regar ou não, né? E tô falando dessa questão, Jade, eu lembrei, quem tiver o livro dos Espíritos aí do lado e puder fazer essa pesquisa, se eu não me engano, em que diz o seguinte, quando a gente abre um espaço para os nossos irmãos em que não querem nos ajudar ou não querem o nosso bem, os espíritos que querem o nosso bem, os espíritos amigos, benfeitores, eles o quê? Se afastam, gente. Então, como a gente falou, é para um livre-arbítrio. Então, eles olham e devem pensar, devem falar, não, o momento é outro.
Então, os espíritos superiores, vamos colocar assim, eles não chegam perto. Eles não conseguem chegar perto. Eles não vêm. Mas não porque eles não querem, que eles te esqueceram, que o nosso Pai misericordioso nos esqueceu, o Deus que é todo poder e bondade nos esqueceu. Não, é porque a gente não está deixando que eles cheguem. E se a gente não está deixando que eles cheguem, os outros, vamos colocar assim, nossos irmãos menores, é que vão chegar junto da gente. Né, Jade? Tu sabe mais ou menos qual é o capítulo? Porque para eu pesquisar aqui, Caramba, qual é a eu questão? vou pesquisar aqui na internet rapidinho. Por enquanto, se tu quiser continuar aí, enquanto eu pesquiso aqui. Tá. Aí, pois é. Então, aqui a gente continua nesse mesmo texto. Então, já fiquem aí, se vocês quiserem, então, entrar lá no nosso grupo do Telegram também. Vou mandar para vocês o PDF com esses trechos que a gente deu uma lida, já já. A mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que procura. A obsessão, em qualquer tipo pela qual se expresse, está vinculada aos processos mentais em que se baseiam os interesses da criatura. Então a gente já pegou aí, ó. E a gente lembra daquela questão lá do Livro dos Espíritos que a gente falou, que é tudo por conta do pensamento e por conta do que a gente permite. E aí a gente lembra o que a gente está refletindo, o que a gente está emanando e o que a gente está construindo nessas nossas ondas. O que a gente está atraindo, que aí ó, a Sara fala que é que nem um imã, que tudo começa com pensamento, justamente. É a parte, nossa parte inteligível, que vai meio que refletindo tudo isso. É meio que a essência do nosso espírito. Então, e aí a gente vai pensando em tudo isso e lembra, livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Lógico, gente, eu falei que eu estava com meu paninho para passar para ela. Estou aqui, ó, passando. Porque a gente entende que foi toda uma situação muito complicada que se foi construída e que provavelmente não sei como seria se eu vivenciasse. Talvez eu tenha vivenciado algo do tipo, talvez. Como foi que eu reagi? Não sei, porque graças a Deus tem o dom do tem a questão do esquecimento das vidas passadas. Quero saber? Provavelmente não. Não agora. Só quando eu estiver já no mundo espiritual, que eu já tiver entendido melhor, para não me desestabilizar. Mas eu acho que também é importante a gente se colocar um pouco das ações, o peso das ações. O Luiz, a gente lembra, ele escutou, tinha várias pessoas que falaram, não vai por esse caminho. Mas ele já tinha decidido o que era para ele fazer. Então ele pegou e na decisão dele, ele cometeu aquele massacre. Ele se alimentou com aquilo dali. E como consequência, ele afetou também a Ruth, que poderia ter agido de uma outra maneira, mas ela agiu dessa. E ela decidiu por mais vingança. E quando é que vai alimentando, a gente vai ver assim essa bola de neve. E a gente tem que também lembrar, somos responsáveis pelo que acreditamos, pelo que fazemos. Ah, tem o obsessor, a Otília influenciou? Influenciou. Mas é aquela coisa assim, que nem quando a mãe fala assim, ai, todo mundo vai. Ai, mas você não é todo mundo. Ah, mas eu queria. E aí, se você. Ah, aquela pessoa faz isso. Ah, mas se aquela pessoa se pular de uma ponte, você também vai? Conversa de mãe. E aí, então, é essa coisa, assim, tipo, se te falarem uma coisa muito absurda e que você não concorda com aquilo, você vai fazer? Não. Então, a Ruth, mesmo que tenham proposto uma coisa muito absurda para ela aceitou. E eu acho que é interessante da gente pensar isso, assim, o peso, realmente. E aí, trazendo um pouco do pensamento. Achou, Vini? Não, eu ia falar pro pessoal aqui que Ah, eu fala. vou pesquisar, gente. Vai ser o meu dever de casa. Eu vou pesquisar, vou colocar lá no grupo do Telegram pra gente, sobre essa questão que eu acabei de falar. E também, que enquanto tu falava, eu lembrei que tem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em que o tema é pecado por pensamento, em que Jesus até coloca que só da gente pensar em
Se eu não me engano, ele coloca como exemplo o adultério, a gente já está pecando. Essa questão do pecado por pensamento, em que, como todos aí comentaram, já está acontecendo comigo como aconteceu da primeira live. Não está aparecendo para mim faz tempo aqui os comentários. Tá tudo travado aqui. Mas aí tu vai O falar. último foi terrível, também não sei como eu reagiria. Caiu esse pra ti? Não, faz tempo que não chega nenhum aqui. A última que comentou foi a Mila. Instagram tá horrível. Mas Mas eu te tranquilo. adoro, Instagram. Mas enfim, gente, era isso que eu ia falar para vocês e que vai ser meu dever de casa, vou colocar lá no nosso grupo Telegram. Então, entrem ali no link do cantinho, lá na bio, né? Que tem lá, tem, né, gente? Do Telegram, o nosso grupo no Telegram. E que vamos conversando por lá também. Sim, Jade, continue. E aí, no Pensamento em Vida, eu trago lá no capítulo 27. O título também é Obsessão. O Emmanuel tem uma criatividade muito grande para títulos de texto. Não há, por isto, obsessão unilateral. Então, a gente já pega o que a gente estava falando. Que a gente acha assim, é porque, tipo, tem uma vítima aqui e a outra... Não tem essa coisa de unilateral, não. É uma troca. É um elo, é uma comunicação. Toda a ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito da sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Então é essa coisa assim, quanto mais tu tá indo para aquele lado assim, do teu pensamento, mais tu tá se entregando às sugestões do outro. Mas vocês, os dois, estão meio que se alimentando, e até eu acho que foi a Ana que falou na questão da monoideia. Os dois estão se alimentando disso. Os dois estão enriquecendo toda essa energia que fazem toda essa conexão. Então não tem essa coisa de somente um lado. É um lado que tá aqui, tá sugando e tudo mais. Não. É juntinho aqui, ó. Coladinho um no outro. E aí, eu acho que foi isso. Tem algo para comentar dessa parte do pensamento e vida, Vini? Deixa eu só ver aqui a gente rapidinho, que eu ainda tava na procura, porque quando eu não acho, eu quero ficar procurando. Calma, menino. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Aí, então deixa eu falar só uma curiosidade, já que, tipo, acabou aqui das referências desses dois capítulos, que eu simplesmente, gente, eu não vi que Kardec publicou na Revista Espírita de setembro de 1858 Peraí, deixa eu só abrir aqui. Sobre o massacre de São Bartolomeu, sabia? Tem na Revista Espírita. E eu fiquei assim, meu Deus, eu estou chocada. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. E eu postei lá. Então, de novo, fazendo a propaganda de... O completo tá lá já, separadinho, bonitinho. Lá no grupo do Telegram, só acessar pela bio. Que é o nome do texto é Os Gritos da Noite de São Bartolomeu, onde vão contar a história de que aconteceu todo aquele massacre, né, em 1572. Só que alguns dias depois, começaram a escutar barulhos similares ao que aconteceu durante aquela noite. Lá no que era o palácio, né, do Louvre, que agora é um museu, mas na época era o palácio onde o rei morava com a sua corte. E acontecia esses gritos e todo mundo escutava. Inclusive o rei Carlos IX. Até que teve um dia, 8 dias depois, que ele simplesmente acordou assustado porque tinha esses gritos tremendos
E as pessoas, e aí ele meio que fez assim, as pessoas e os soldados e tal achavam que estavam atacando o castelo. Quando na verdade eles entraram com tipo várias pessoas, vários soldados e não sei o que para proteger o rei. Quando eles veem não tinha ninguém e os gritos continuavam no ar, pairando. Anos depois, os espíritos respondem que aquilo era como se fosse uma punição. Assim, a gente sabe que não existe a questão da punição, mas a gente também sabe que tiveram muitos espíritos sofredores que estavam, então, com aquela questão da monoideia e da morte de que, olha aquilo que me causaram. Então, o que eles fizeram? Para aqueles que organizaram e autorizaram o massacre, eles foram, então, lá e fazer todos esses gritos. Como se fosse essa questão desse castigo, dessa punição. E de lembrar, olha aqui o que vocês fizeram e a gente continua meio que vivo. Eu acho interessante, assim. É um texto, 2 paginazinhas, gente. Sério, tá lá e tal. Mas só pesquisar. Os Gritos da Noite de São Bartolomeu, Allan Kardec, vocês vão achar fácil, fácil. E eu achei bem curiosa. E adiciona bastante, assim, enriquece um pouco mais. Porque a gente vê também que teve uma questão dentro do próprio castelo que já colocava meio que na mente deles, assim, coisas pra anunciar assim, olha o que vocês fizeram, foi realmente muito cruel. E aí, Vini? A gente tava dando essa lida em que quando voltando, né, para a obsessão, e o Emmanuel coloca que não há por isso obsessão unilateral, em que ele coloca também que em regime de permuta constante. É interessante que essa permuta, essa troca em que o espírito encarnado para o espírito desencarnado, ou vice-versa, ou então espírito encarnado para encarnado, quem sabe, faz com que essa troca vá sendo os graus, em que didaticamente Kardec coloca para a gente no livro dos médiuns, que é a obsessão simples, né? Aquela mais tranquila, entre aspas. Depois vem a de fascinação, em que já começa a ter aquelas ilusões, se assim podemos dizer, e vem a pior de todas, que é a subjugação, onde a pessoa já não consegue ter mais a, o controle do seu próprio corpo, assim, dos seus próprios atos. E então, essa obsessão sempre, assim, gente, não cuidada, vamos colocar assim como se fosse um tratamentozinho, precisamos fazer, em que se a gente não para analisar tudo isso de uma forma mais severa, é capaz com que coloca aqui no finalzinho do, do trecho que a Jade trouxe para a gente, que mais profundo o poder da obsessão, de vez se afastam da justa realidade, foi o que eu falei para vocês, para o circuito de sombra em que entregam um mútuo fascínio. Então, é realmente quando fechamos totalmente os nossos olhos e que a gente percebeu, e até colocou aqui a Nésia, né? Boa noite, o sono chegou, em que a gente já vai finalizando, Nésia. A gente vai agradecendo a todos que ficaram com a gente até o momento, desde já, né, Jade? E que é sempre uma alegria tá aqui. E aí, Jade, como você é a nossa anfitriã, vai nos conduzindo É isso, gente. Assim, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Vocês super participativos. Compartilhem com os amigos de vocês, indiquem aí nos grupos espíritas e tudo mais. Olha aqui esse clube que a gente sempre está dando ao máximo, mas a gente está dando ao máximo porque a gente quer que cheguem em mais pessoas e mais essa reflexão realmente. A gente espera que seja muito bom. Eu agradeço ao Vini, ao Pedro por estarem aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. No dia, peraí, eu tenho que. Sempre tenho que ver. Mas da próxima vai ser porrada. Eu ainda vou ter que conversar com os meninos para ver como é que a gente vai administrar esse tempo. Porque, minha Nossa Senhora, são 3 capítulos. É o capítulo 5,
6 e 7, a gente vai encerrar a primeira parte do livro. Peraí, achei o cronograma. A gente vai 17. encerrar a primeira. Não, 19, amigo. 19? Pera. 17, 17. 17 no dia 17, então, a gente retorna. E a gente vai falar dos capítulos 5, 6 e 7 para encerrar a primeira parte, essa parte assim que tá com tudo. E se vocês quiserem, então, mais notícias e tudo mais, a gente sempre anuncia primeiro lá no grupo do Telegram, entrega todos os materiais lá e tal. E tem essa conversa super divertida, então entre lá nesse grupo, a link na bio. E temos também Destrinchando Fonte Viva na segunda-feira, às 19 horas. A gente faz uma leitura, uma reflexão sobre um capítulo do livro, uma coisa rapidinha, não demora nem uma hora, então sejam convidados. Na quarta-feira temos o Minutos com Joana de Ângeles, que também a gente lê o Vida Feliz Vida Feliz e também faz essa reflexão, essa leitura também é super de boas. Aí sábado a gente tem, às vezes a Aninha aparece com uns temas bem aleatórios, assim, mas muito legais. Teve um de mediunidade também super legal. E na quinta-feira, esqueci da quinta-feira. Na quinta-feira tem o estudo do Livro dos Espíritos. Se vocês quiserem, então, se aprofundar com esse aqui, ó. Entrem no grupo do Telegram, que também tá o link na bio. E lá vocês têm acesso ao link e acontece às 8h30 toda quinta-feira. É um espaço mais fechado para você que quer conversar e tudo mais, bater esse papo. Então tem esse momento de estudo aí que a gente promove. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar? Tem sempre. Acho que não. A gente se vê então em breve. Muito obrigada. E vamos para a maratona. Fiquem com o dever de casa de vocês. Passem o paninho para esses personagens. E dever de casa 5, 6 e 7. Se tiverem alguma coisa para acrescentar, mandem pra gente só lá no grupo do Telegram. Vamos conversar agora. Nesses próximos 15 dias vai ser muito bom aí para ficar alimentando. Beijinhos. Tchau.